Fala galera, tudo bem? Preparados? Vamos continuar aqui nossa aula de equilíbrio. Agora nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Ele está em todos os vestibulares, todos os anos esse assunto cai, que é o deslocamento de equilíbrio. Nós vimos que há reações reversíveis e que essas reações reversíveis elas vão acontecendo, até chegar num estado onde nós temos concentrações constantes, onde a concentração dos reagentes é constante, a concentração dos produtos também é constante. Porque as velocidades, tanto a velocidade de produção quanto a velocidade de restituição, são iguais. Vai acontecer que eu vou estar na condição de equilíbrio. Eu estou na condição de equilíbrio. E uma vez na condição de equilíbrio, eu posso deslocar esse equilíbrio. Eu posso perturbar esse sistema. O deslocamento de equilíbrio nada mais é, nada menos é que uma perturbação no sistema que estava em equilíbrio. Por exemplo, eu tenho essa reação aqui, ó, gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia, formando o gás amônia. Vamos fazer o balanceamento? Ó, eu tenho 2 nitrogênios, eu vou colocar 2 aqui. Agora eu tenho 6 hidrogênios, eu preciso de 3, fechou. Fiz o balanceamento dessa equação da síntese de amônia, também conhecida como síntese de Haber-Bosch. Agora, estou no equilíbrio. Está constante, aquelas características. Macroscopicamente, a olho nu eu não vejo alterações, mas microscopicamente está tudo acontecendo. Lembra, o equilíbrio é dinâmico. Se eu vier, por exemplo, e variar a pressão desse sistema, eu vou quebrar o estado de equilíbrio. Se eu variar a pressão, ele está em equilíbrio. Pressão, temperatura, concentração, estava tudo constante, tudo ok. Aí eu vim e vou perturbar, eu vou quebrar a condição de equilíbrio, mexendo, por exemplo, na pressão. Ok? Então eu posso variar a pressão, e uma vez que eu vario a pressão, o equilíbrio deixa de existir. Tanto os produtos quanto os reagentes, eles saem da condição de equilíbrio. Então eu perturbo o equilíbrio. Eu desloco o equilíbrio. É só pressão que desloca? Não. Se eu variar também a temperatura, se eu variar, por exemplo, a concentração. Agora, vamos ver como funciona para cada uma das situações. Olha aqui comigo. Então, o que acontece ao variar a temperatura? Olha só, essa reação é uma reação que tem o ΔH menor que zero. O que quer dizer ΔH menor que zero, lembra? Quer dizer que é uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor. Ou seja, quando o nitrogênio reage com o hidrogênio, produz amônia, essa é uma reação que libera calor. Ou seja, a reação direta é exotérmica. Agora, se a reação direta é exotérmica, você concorda comigo que o contrário vai ser endotérmica? Se para aí libera calor, o processo inverso vai absorver o calor, é o contrário. Então, para a amônia virar gás nitrogênio e gás hidrogênio, ela precisa de absorver calor. Para o nitrogênio e o gás hidrogênio virarem amônia, eles precisam liberar o calor. Então, nós temos aqui que o ΔH da reação direta é negativo. É uma reação exotérmica. Agora, pessoal, vamos ver o princípio de Le Chatelier. E ele diz o seguinte: uma vez que você varia a temperatura, pressão, concentração, o sistema ele vai fazer de tudo para amenizar essa perturbação.
ok? Ele vai fazer uma força oposta a fim de minimizar essa situação. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que essa reação estava em equilíbrio. Estava em equilíbrio, tudo estava lindo, né? Igual a gente está em equilíbrio, a gente está em paz, a gente quer ficar em equilíbrio. Se vem alguém e quebra o nosso equilíbrio, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar voltar à posição de equilíbrio, certo? Aqui é a mesma coisa. Se você vem e quebra a condição de equilíbrio, a reação ela vai tentar voltar à condição de equilíbrio, de maneira a neutralizar a força externa. Então, agora a nossa força externa é a temperatura. A gente vai fazer alguma coisa que estava em equilíbrio e vamos dizer, por exemplo, que eu aumentei a temperatura. O que ele pode fazer para amenizar isso? Pessoal, as substâncias, elas querem retornar à condição de equilíbrio. Se eu aumentei a temperatura, se eu aumentei a quantidade de calor no sistema, o que ela pode fazer para diminuir isso? Você concorda comigo que uma maneira de neutralizar isso é consumindo esse calor? Aí você pensa comigo, se estava em equilíbrio, estava todo mundo constante, eu fui lá e aumentei a temperatura, para ela voltar à condição de equilíbrio, ela vai querer consumir esse calor que eu forneci. E qual dos dois lados aqui consome calor? O lado exotérmico ou o lado endotérmico? O lado endotérmico. Então, por algum tempo, a reação vai aumentar a quantidade de reagentes, porque ela vai começar a vir nessa direção. Porque quando a amônia vira nitrogênio e hidrogênio, ela consome calor. E consumir calor é o que eu quero. Eu quero minimizar essa ação externa, que foi aumento de temperatura. Eu quero minimizar. Para minimizar, eu vou consumir esse calor. E eu só consumo se eu vim para o lado endotérmico. Então, toda vez que eu aumento a temperatura, meu equilíbrio desloca para o lado endotérmico. Ou seja, nesse caso, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a quantidade de nitrogênio e hidrogênio. Então, eu desloquei esse equilíbrio para a esquerda. Eu aumentei essa quantidade. E aí, nessa nova temperatura, as substâncias vão estabelecer uma nova condição de equilíbrio. Uma nova condição de equilíbrio, adequada agora a essa força externa que eu ofereci. Por exemplo, se eu vier aqui e vou diminuir, então, a temperatura dessa reação. Eu vou diminuir, vai ficar mais frio lá. Ela quer voltar para a situação de equilíbrio. Ela quer voltar como ela era antes. E como ela era antes? Ela tinha temperatura, eu fui lá e tirei a temperatura. Então, eu tirei calor lá de dentro. Então, ela quer que tenha calor. O que ela faz para devolver o calor que eu tirei? Ela desloca para o lado exotérmico. Então, agora a minha reação vai começar a produzir amônia. Porque quando ela produz amônia, ela libera calor. E se ela libera calor, ela diminui o efeito disso daqui, ó. Ela diminui o efeito do abaixamento da temperatura. Tudo bem? Ela diminui o efeito do abaixamento da temperatura. Então, toda vez que eu diminuo a temperatura do sistema, eu desloco o equilíbrio para o meu lado que? Exotérmico. Eu desloco o equilíbrio para o lado exotérmico. Nesse caso, aumenta-se a produção de amônia. Lembrando que exotérmico e endotérmico aqui é para esse caso. Nós temos que analisar caso a caso. Qual que é a primeira coisa que você vai olhar? Primeira coisa que você vai olhar é o ΔH. E aí você já vai colocar aqui em cima. Se o ΔH for negativo, aí você vai falar, não, é exotérmica. E a volta é endo. Se o ΔH for positivo, você fala, ah, não, então a ida é endo e a volta é exo. Então você vai ter que analisar equação por equação. Vai ser dado o ΔH. E você vai dizer qual que é endotérmica e qual é exotérmica. Baseada nisso, você vai ver o que você vai fazer.